Jornal da Manhã, Unifev. Agora, 8h36, a gente recebe no nosso estúdio a Adriana Botelho, que é psicóloga, docente da Unifev também e coordenadora do SATES da Unifev. Ela veio falar um pouquinho sobre a importância desse programa de gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda, Adriana. Bom dia. Obrigada pelo convite. Adriana, vamos começar falando sobre o programa da Unifev, o SATES. Explica pra gente o que é, como que ele funciona. O programa SATES é um programa de bem-estar e saúde do trabalhador. É um programa, SATES vem de satisfação. A nossa premissa é que trabalhadores satisfeitos produzem mais, né? Então, primeiro a gente olha para o bem-estar, para as pessoas e tal. Então, é um programa em parceria com a área de gestão de pessoas. Eu sou professora, eu fui convidada para desenvolver o programa aqui. Então, a gente desenvolve ações voltadas para a comunidade interna, para os colaboradores, né? Então, a gente faz desde eventos, né, até... Então, a gente começou fazendo um diagnóstico, na verdade, no ano passado. Então, agosto, setembro do ano passado, outubro, fazendo o levantamento de demanda para conhecer os funcionários, conhecer as demandas, conhecer o que a gente poderia fazer. Aliado a isso, a gente começou a fazer, então, os projetos de intervenção, as ações, desde eventos como Setembro Amarelo. Então, a gente falou um pouco sobre a questão da saúde mental, prevenção do suicídio, etc. Outubro Rosa, fizemos a CIPAT, falando de ações de prevenção a riscos, tanto físicos quanto psicossociais no trabalho. Temos um programa com a liderança, então a gente faz desenvolvimento, a gente faz capacitação de liderança. Então a gente tem reuniões semanais desenvolvendo temáticas relativas à função ou papel do gestor. Então a gente faz evento, aniversariantes do mês, a gente faz integração, a gente faz palestra, fizemos um mês da mulher, fizemos várias atividades alusivas à discussão do papel da mulher na sociedade hoje, né? Então, a questão de relações abusivas, falamos de como a mulher pode se empoderar em relação a isso, falamos de habilidades socioemocionais dessas relações, né? Então discutimos a questão da mulher. Então, a gente vem desenvolvendo ações na área de gestão de pessoas, desde processos, de processos, assim, ajudar quando vai começar o processo seletivo. Então, a hora que vai abrir um edital e tal, eu dou um suporte. A gente faz treinamento quando a pessoa entra, então a gente faz o programa de integração. Então, a Laura faz a integração, então, a gente review todo o programa de integração, o material, a gente faz vídeo, o kit, o tour, o vídeo sobre a empresa, né, sobre a instituição. Então, a gente integra essa pessoa na comunidade, né, interna. A gente tem programas de treinamento também, então a gente está desenvolvendo treinamentos de capacitação para todos os funcionários, né? A gente já desenvolveu trabalho em equipe, já fizemos atendimento à missão da Unifev, já fizemos... Agora a gente está desenvolvendo o projeto de... Começando a escrever na verdade, a gente está fazendo o cronograma já, de habilidades socioemocionais e enfrentamento do estresse. Então, a gente atende o colaborador quando tem alguma questão que a gente pode apoiar, ajudar, aconselhar. É tudo voltado para o bem-estar do colaborador, desde quando ele entra até fazer treinamento, dar suporte, pensando nisso, no bem-estar do trabalhador. Sim. Bacana. Gestão de conflito, né? A gente está atuando nisso, assim, para melhorar o ambiente de trabalho, as relações psicossociais, né? E o trabalhador poder ter a sensação de que ele está num lugar em que ele ele é olhado, né? É o mais humanizado. A gente tem um longo caminho pela frente para desenvolver muito mais ações, mas a gente já está com a sensação de que a gente está, por exemplo, revendo o espaço de convivência. A gente está reformando lá o espaço de alimentação e convivência dos trabalhadores, né? Então, a gente tem um espaço ali que estava meio que subutilizado, o pessoal usava e tal, mas poucas pessoas iam e tal. A gente revitalizou, estamos colocando ar-condicionado, pintando, colocando puffs, mesa, né? Era um ambiente que estava sendo compartilhado pelos alunos e pelos funcionários. A gente separou os alunos de lá, criamos um espaço tão bom quanto para os alunos também, né? Então a gente está nessa luta aí de melhorar os ambientes e melhorar as condições de trabalho. Adriana, e fala pra gente então os benefícios, né, de tudo isso, tanto para o empregado como para o empregador, né? Isso, pro empregado, então assim, trabalhar não pode ser patogênico, né? Trabalhar é difícil, a gente dedica a nossa vida ao trabalho, a gente vende as nossas horas de trabalho, né?
trabalho, ele nos desenvolve, nos dignifica, mas ele não pode ser algo que afeta a nossa saúde. Muitos trabalhos afetam a nossa saúde. Então, se a gente não fizer gestão disso, a gente pode ter a nossa saúde afetada. Então, essa é a grande questão. Então, a gente ter saúde no trabalho, a gente vir trabalhar e ficar feliz, crescer, se desenvolver, né? Não ter problemas em casa e etc. E para a organização, se os trabalhadores estão bem, ela vai ter a entrega, então o resultado. As pessoas, elas vão fazer o que elas vieram fazer, para que elas foram contratadas a fazer, elas vão entregar. Então, elas vão fazer com prazer, elas vão fazer com envolvimento, com comprometimento. Então, o aumento do comprometimento, do vínculo do trabalhador com o trabalho dele, com a instituição, com a organização, né, vai dar mais resultado. Então, vai aumentar a rentabilidade, a gente atinge o propósito e nós atingimos a nossa missão como instituição aqui, né? Se as pessoas puderem estar dedicadas e tal. Então, é uma via de mão dupla. Existe reciprocidade, a gente chama, né? Então, de um lado, o trabalhador, ele entrega e a empresa recebe. Ela paga, ela dá condições e a gente vive esse ciclo virtuoso aí, né? Bacana. E, Adriana, qual que é o papel do psicólogo nessa organização nas empresas, nessa gestão de pessoas? Isso. A atuação do psicólogo, tanto em diagnosticar, intervir, avaliar, em todos os níveis, individual, grupal, organizacional, esses processos. Então, a gente é um agente de mudança, é um agente que pergunta por que não, olha para as questões e fez, isso não pode acontecer, isso está afetando as pessoas. Então, a gente olha, ouve as pessoas e vai intervir nisso. E aí a gente vai negociar com o gestor, com o dono da empresa, com os diretores, os líderes, né? Formas de minimizar os impactos negativos e formas de melhorar os ambientes que são aqueles que os trabalhadores se sentem bem e que afetam positivamente mesmo, né? Então, nós somos mediadores nesse processo. A gente trabalha como consultores internos. Então, a gente levanta a demanda, a gente faz as propostas de intervenção, aplica e avalia, né? É esse o processo contínuo, assim. Né? Sim, Adriana. E o estresse do trabalho, algumas síndromes, são problemas muito recorrentes, cada vez mais comum? Como que isso é diagnosticado? Esse tema é bem interessante. Atualmente a gente está vivendo a 4ª onda da saúde mental, né? Então a gente teve a 3ª onda da Covid e a 4ª onda da saúde mental. Então são resultados de tudo que já vinha acontecendo no mundo do trabalho. Então globalização, capitalismo, economia em crise, desemprego, né? Então, as pessoas já estavam colocadas numa situação de muita demanda, muito além daquelas que elas podiam lidar. E com a pandemia isso se cronificou bastante. Então a gente tem tem percebido alguns sintomas de ansiedade, depressão, burnout, o estresse, né? Físico, o burnout é um estresse psicológico. Então as pessoas, elas estão tentativas de suicídio, automutilação, a gente está vendo as pessoas, né, tendo crises de ansiedade, de pânico, né? Muito mais frequentemente do que a gente vinha vendo antes. Então, todo esse trabalho é para evitar isso, né? Para fortalecer as pessoas para enfrentar essa demanda. O nosso organismo, ele não foi acostumado a todo esse ritmo, né? A toda essa exigência. Então, a gente precisa ser preparado para encontrar estratégias de enfrentar isso de maneira positiva. Porque, em geral, a gente enfrenta de maneira negativa. A gente foge, se esquiva, né? Busca estratégias que faz de conta que não existe o problema, né? E o problema existe, ele está aí, a gente precisa intervir nisso, né? Então, o nosso trabalho é bem para isso, assim, né? Eu, como psicóloga, assessora, consultora, faço isso. Como professora, dedico, assim, a minha vida a falar sobre isso, a pensar sobre isso, a ensinar sobre isso, né? Para a gente levar isso, né? Esse momento aqui é muito ímpar para mim, porque a gente levar essa discussão para dentro das empresas, né? Levar isso para os empresários, para os líderes, né? Para as pessoas que são os que têm o poder de mudar essas questões, né? Porque o trabalhador, ele está num nível que ele não tem poder, ele está na parte mais baixa, ele está refém. Né? Adriane, quando a gente fala em intervenções, você comentou, por exemplo, melhorar um ambiente de convivência, pintar uma sala, deixar um ambiente mais aconchegante. Que tipo de intervenções vocês realizam que às vezes nós que somos leigos nem imaginamos que vai fazer diferença e que pode ajudar nessa saúde do trabalhador, nesse convívio, nesse ambiente de trabalho? Então a gente, por exemplo, ensina habilidades socioemocionais. Então, assim, você lidar com as suas próprias emoções, como você expõe
tem isso, como você calibra isso, né? A gente falou agora há pouco de estratégia de enfrentamento. Então, ensinar estratégia de enfrentamento positivas, então de resolução de problemas, de enfrentamento adequado, né? De você ressignificar algumas coisas, porque às vezes você distorce uma realidade e fica remoendo aquilo, né? Então, a ruminação é uma estratégia que não é boa, né? Álcool, drogas. Então, a gente ensina melhores estratégias de enfrentamento individuais para os líderes, por exemplo. A gente faz com que eles lidem melhor com a própria equipe. Então, como é que funciona? Quais são os fatores, né? Quais são as competências que tem que ter o líder para lidar com tudo isso? Para lidar com o conflito, para lidar com o gestor, a própria inteligência emocional. Então, a gente avalia, dá feedback para o líder, né? Como é que está a sua inteligência? Quanto empático você é? Como é que você vai lidar com a emoção do outro se você não consegue se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente dá esses feedbacks. Então, são ações que a gente faz de treinamento, né? De aconselhamento, de mudança das relações no ambiente. Então, a gente vai atuando no nível individual, no grupal, no organizacional, na cúpula da empresa, então discutindo essas coisas, a importância de sensibilizar eles, porque na hora de decidir, eles não colocam o trabalhador em primeiro lugar, né? Então, se eu tenho uma cúpula mais sensibilizada com esses temas, eles podem pensar nisso. Nossa, mas a gente, né, chama a Adriana, vamos conversar com ela, vamos ver o que ela acha, vamos, né? Então, a gente vai fazendo ações em vários níveis, né, e de várias maneiras, assim, desde questões ambientais e físicas até as psicossociais. Né? Legal. E os empresários que estão nos assistindo, né, ainda não realizam nenhum tipo de trabalho nesse sentido, como pode começar a aplicar essa gestão de pessoas para ter esse ambiente mais saudável? Muito legal. Então, assim, acho que uma das primeiras coisas que a gente sofre é que a gente não tem o poder de decisão. Então, se a cúpula, se o empresário, ele não se sensibilizar para isso, ele não contratar o profissional, seja começando com um estagiário, começando com uma consultoria, um diagnóstico de clima, né, de motivação no trabalho e tal. E depois, e aí a partir daí ele vai implantando os programas, os processos, né? Mas ele tem que apoiar, ele tem que acreditar que isso é válido. Tem que ter essa mudança de pensamento. Exato, porque aí é uma questão de valor. O que ele valoriza? Ele valoriza o resultado ou ele valoriza também as pessoas, né? E aí, se a gente tiver o equilíbrio dessas duas coisas, né? Então, assim como o recurso humano, assim como comprar um equipamento novo, um computador novo, né? Então, um microfone novo, ele precisa de pessoas que estejam bem, que precisam de pessoas que estejam tecnicamente preparadas e emocionalmente preparadas. Então, investir nas pessoas, né? Investir na humanização e investir na capacitação das pessoas vai trazer retorno para ele. E é essa chave, né? Então, assim, pessoas satisfeitas produzem mais. Então, não adianta querer punir, né, e assim, não gerenciar as pessoas, porque assim como a gente gerencia os recursos financeiros, a gente tem que gerenciar pessoas, né? Tem conflito? Tem. Problemas? Tem. Dificuldades? Tem. Mas ele tem que olhar para isso, ter alguém para olhar para isso lá dentro. Bacana. Adriana, pra gente encerrar, queria que você fizesse essa avaliação. As empresas estão mais atentas a isso? A gente antigamente, me corrige se eu estiver errada, a gente falava que o funcionário era só um número. Tirou aquele número, a gente substitui. Hoje a gente vê empresas mais preocupadas com isso, com a pessoa. Empresas até bem modernas, vou citar o Google, mas empresas que tentam fazer essas ações de ter um momento mais de descontração, de ter um espaço de descanso, de ver o funcionário como uma pessoa e o potencial que ele tem para crescer. Você percebe que as empresas estão mais atentas a isso? É a empresa mais moderna que precisa olhar para frente, para crescer, para ter esse olhar diferenciado mesmo? As empresas mais modernas que se diferenciam é que estão fazendo isso, né? Então, e as que estão crescendo. As que não fazem isso não crescem. As que não olham para as pessoas não estão crescendo. Porque as próprias pessoas estão indo embora. Né? Se você não olhar para as pessoas estão muito mais críticas em relação a isso. O que ela quer para a vida dela, né? Antigamente, as pessoas queriam um emprego pro resto da vida, a qualquer custo, elas ficavam entrincheiradas, né? Porque tinham medo de perder aquilo que a empresa estava oferecendo. Hoje as pessoas não têm mais. A pessoa não quer comprar casa, carro, ela quer viajar, quer ter experiência, não precisa de tanto dinheiro mais. Até já começa por aí, né? Então, as pessoas estão muito mais capacitadas, né? Então, muito mais conscientes. A internet está aí, colocando todo mundo em contato com todos os dados. Então, as pessoas, elas estão muito mais exigentes. Quem fica, empresas que ficam, elas não estão evoluindo com tanta rapidez, né? E são com aquelas pessoas que também não vão ajudar muito. Né? Então, aquele empresário que quer realmente crescer, ele vai ter que ter pessoas que têm essa mentalidade. Só que ela vai exigir isso dele, ela vai exigir que ele dê condições de trabalho. Né? Então, a gente fala muito sobre isso. E aí, a mudança é na organização do trabalho, na forma com que, por exemplo, a questão da participação no trabalho. As pessoas querem participar, elas querem saber o que está acontecendo, elas querem saber o que vai as envolver.
Então, é uma questão, poder decidir, né, saber o que acontece com elas, ter um ambiente de trabalho saudável. Então, várias coisas aí que a gente precisa mudar a chave mesmo, mudar o olhar do trabalhador, né, para essas questões que a gente chama de psicossociais, né? Não é só uma questão física, não adianta você dar uma cadeira ótima e um ambiente de trabalho se as relações psicossociais estão ruins, né? Se a forma com que o líder te trata te humilha, né? Se ele te assedia, né? Então ele te explora. Então, tudo isso que a gente, né, não te respeita, grita com você, te expõe. Então, esse ambiente a gente precisa olhar, que é um ambiente psicossocial, né? E aí isso está crescendo agora, de uns anos para cá, de uns, sei lá, 10, 15 anos para cá, que a gente está discutindo essas coisas na academia. Isso está chegando agora para a maioria das empresas. Hoje a gente está falando sobre isso, está fazendo pesquisa sobre isso. Aqui a gente fez o levantamento no diagnóstico de fatores psicossociais. Eu faço algumas empresas de levantamento de clima organizacional, de saúde do trabalhador, né? Comprometimento organizacional. Então a gente tem feito isso já há algum tempo, trabalho com isso há uns 30 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu faço diagnóstico desses fatores e tenho falado sobre isso. É uma luta muito grande ainda, por muitos e muitos anos. Já melhorou sim, eu sou muito otimista porque eu vejo os meus alunos sendo empregados, né? Eu vejo as empresas aqui da região contratando mais psicólogos, mas a passos muito lentos ainda. Então, ainda está devagar. Não o ideal que eu gostaria, mas não estamos parados. A gente está crescendo. É importante a gente falar sobre isso. O espaço está sempre aberto para você, obrigada. Adriana. Fiquei muito feliz. Obrigada, viu? E a gente recebeu recadinho de telespectador que acabou de ligar aqui. O senhor Júlio, da Praça Aureliano, ligou para parabenizar você, Adriana, pela entrevista, pelo trabalho realizado, pelo assunto que é tão importante a gente falar. Obrigada, aqui, Júlio. Viu? Obrigada, Adriana. Feliz. Quero muito agradecer a sua presença. Obrigada. Fica com a gente mais um pouquinho que a gente vai mudar de assunto. Jornal da Manhã, Unifev. 8h53, no último sábado, alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar do Colégio Unifev participaram de um passeio ciclístico. Foi o primeiro passeio ciclístico promovido pelo colégio e a gente acompanha agora.